Mensagens do Evangelho. Os três tipos de mal existentes na cristandade. A Bíblia indica que o cristão deve se separar de três tipos de mal, pois a associação com essas coisas irão nos afetar e nos contaminar. São eles: 1. Mal moral. Um exemplo deste tipo de mal é encontrado no problema existente em Corinto, onde havia uma pessoa imoral entre eles. Por ser um grupo de cristãos que estavam associados a uma pessoa má em seu meio, eles corriam o risco de serem levados pelo pecado daquela pessoa. O apóstolo disse a eles: Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 ao 7. Ele lhes disse que deviam se dissociar disso excomungando aquela pessoa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 ao 13. Se permitissem que ela continuasse no meio deles, isso iria dessensibilizar seus padrões morais e todos eles também acabariam caindo na imoralidade. Além do mais, ao continuarem assim associados com o pecado, pelo descuido de permitir que o pecado não fosse julgado, eles se tornariam coletivamente culpados daquele mesmo pecado, mesmo que não o tivessem cometido pessoalmente. Compare com o caso do pecado de Acã. Quando ele pecou, o Senhor disse: Israel pecou. Juízes capítulo 7, verso 1 e 11. Mesmo que apenas um homem e sua família fossem os culpados pelo erro, o Senhor acusou todo o Israel dessa culpa, pois estavam todos associados com Acã. 2. Má doutrina. Um exemplo disso é o caso da senhora eleita, na segunda epístola de João. Ela foi advertida de que se viesse a ela alguém que não trouxesse a doutrina de Cristo, ela não deveria receber tal pessoa em sua casa, e nem tampouco saudá-la, pois se o fizesse, estaria sendo participante do seu erro. As palavras do apóstolo João foram estas: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João, versículo 9 ao 11. Repare, se ela saudasse ou recebesse tal pessoa, seria participante da má doutrina daquela pessoa, mesmo que ela própria não professasse tal ensino maligno. Sua responsabilidade, portanto, era de se manter longe desses ensinos errôneos, e isso precisava ser feito por meio da separação. Os Gálatas eram outro exemplo disso. Entre eles haviam se infiltrado mestres que tentavam judaizá-los, ensinando que eles precisavam guardar a lei. Paulo disse a eles: Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas capítulo 5, versos 7 ao 9. Vemos aqui que o ensino errôneo dos mestres judaizantes que haviam entre eles possuía o mesmo efeito de fermentar o grupo como um todo. Eles estavam sendo levados por aquelas doutrinas judaizantes com as quais estavam associados. Vemos também que alguns dentre os coríntios haviam adotado ensinos errôneos quanto à doutrina da ressurreição. Paulo identificou esses ensinos como originários da associação deles com alguns mestres existentes em seu meio, que eram tendenciosos quanto à doutrina. Eles os alertou que, se continuassem associados com essas pessoas, acabariam todos sendo afetados. Suas palavras foram: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 5, verso 33. Paulo também disse a Timóteo que se ele encontrasse alguém ensinando coisas que não estivessem de acordo com a sã doutrina, deveria apartar-se desse, pois se não o fizesse, acabaria se tornando participante do pecado daquela pessoa. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 5. 3. Mal eclesiástico. O mesmo princípio vale também para a falta de ordem e o mal eclesiástico. Isso é, clericalismo, sistema formado por clero e leigos. Ao nos associarmos a alguma comunhão em particular de cristãos que tenham um sistema de coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, quer nós concordemos ou não com suas práticas, estaremos mesmo assim identificados com elas.
Este princípio é claramente estabelecido por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 ao 22. Ele mostra que, independente de ser no cristianismo, judaísmo ou paganismo, o princípio da identificação sempre existe. Participar de práticas religiosas, quaisquer que sejam elas, é expressar comunhão com tudo o que existe ali. No que diz respeito ao cristianismo, Paulo diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Desta passagem fica evidente que nossa ação de partir o pão, participar da ceia do Senhor, é a expressão de nossa comunhão com aqueles com quem partimos o pão. Em relação a Israel, Paulo mostrou que o mesmo princípio existia ao dizer: vede a Israel segundo a carne. Aqueles que comem os sacrifícios não estão porventura em comunhão com o altar? 1 Coríntios capítulo 10, verso 18, versão John Nelson Darby. Alguém que participasse do sacrifício sobre o altar no qual eram oferecidos tais sacrifícios estavam identificados com tudo o que o altar representava. E o apóstolo mostrou também que o mesmo princípio valia para a idolatria no paganismo, ao dizer: mas o que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que estejais em comunhão com os demônios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, versão John Nelson Darby. Neste caso, aqueles que participavam do cálice dos demônios estavam em comunhão com os demônios. Em tudo isso, permanece o fato de que o ato de participarmos de um grupo eclesiástico em particular significa nossa identificação com tudo o que acontece ali. Se eles ensinam má doutrina, estamos em comunhão com a má doutrina. Se eles estão envolvidos com práticas de adoração que não têm fundamento nas Escrituras, estamos também em comunhão com elas. E Deus não gostaria de ver o seu povo em comunhão com má doutrina ou práticas errôneas. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18. É por isso que Paulo diz que quando a confusão religiosa se alastrasse pela casa de Deus, deveríamos nos purificar dessas coisas, separando-nos delas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 ao 21.